a pessoa também é tão controladora, né, nos seus relacionamentos, que ela passa a ser a controlada. Porque, gente, vamos pensar, todo controlador é também controlado. O próprio controle, né, torna aquele que controla dependente do controlado. Logo, o controlado também está controlando o controlador. Caramba! Então deixa eu ver se eu entendi. Eu controlo e aí a pessoa que eu controlo também me controla. Exatamente. Pelo simples fato de eu estar controlando a outra pessoa. Exatamente. Deu para entender, gente? Então, o meu controle me impede de me relacionar. Mas agora, né, a gente vai entrar num outro assunto que tem tudo a ver com esse primeiro que a gente falou até agora sobre a dependência, que é sobre o tema da liberdade. Falamos de dependência e agora a gente vai aprofundar esse assunto falando sobre liberdade. Pois é, você é aquela pessoa que deixa de fazer determinadas escolhas porque tem medo de perder a sua liberdade? A liberdade para você é algo extremamente importante? Será que a nossa liberdade, né, a liberdade que eu estou colocando aqui, tem o mesmo significado de liberdade num sentido mais ampliado, vamos dizer assim? Então vamos bater um papo sobre liberdade, sempre do ponto de vista da espiritualidade, do Evangelho de Jesus, que tem muita coisa legal para a gente poder aprender, da filosofia, por que não, né, o conhecimento humano, mas sempre inspirado pelo plano espiritual, e claro, da mente inconsciente, que é onde está tudo guardadinho, todas as encrencas da tua vida estão lá, e toda a parte boa também, né, com uma abordagem também pautada nos estudos psicanalíticos. Muito bem, Eliane, o que de fato vem a ser liberdade? Liberdade, gente. Liberdade é um dos temas mais complexos da existência humana. E no Evangelho de Jesus encontramos, assim, uma verdade essencial. Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que está lá em João, no capítulo 8, versículo 32. Por essa passagem, podemos nos questionar. Então, se eu não conheço a verdade, eu não sou livre? É isso? É isso, gente? Sim, é isso. E que verdade é essa, né? Qual a natureza dessa liberdade que tanto almejamos? A verdade que Jesus nos traz é a verdade da consciência maior, da consciência do universo, né? Da consciência de Deus. E isso nos traz uma outra reflexão. Livre-arbítrio. Gente. O livre-arbítrio é uma realidade ou uma ilusão? O que comumente, né, sabemos sobre livre-arbítrio é verdade? Bom, a ideia de livre-arbítrio permeia tanto a filosofia quanto a espiritualidade há muito tempo. É uma prerrogativa divina ou é uma ilusão gerada por nossa percepção limitada da realidade? As leis herméticas, por exemplo, ensinam que o universo é mental, né? O todo é mente, tudo é mental. E o mundo foi criado a partir de uma mente. Interessante, a mente de Deus. Deus é a mente universal. Então, como somos criados à imagem e semelhança de Deus, tudo o que vivenciamos no plano físico acontece antes no plano mental, né? Também, ou seja, toda a realidade da nossa vida acontece na sua mente, né? E ela se manifestou, seja de forma consciente ou não, sendo a sua realidade uma criação da sua mente. Bom, mas pera aí um pouquinho, Eliane. Deixa eu fazer uma perguntinha. Se todo é mente, né? Se existe essa mente universal, se o todo é mente, se tudo está sujeito às leis universais, se tudo está sujeito às leis de Deus, isso quer dizer que o nosso livre-arbítrio não é tão livre assim. Opa! Ou seja, o Eureka! nosso livre-arbítrio não estaria invariavelmente funcionando dentro de um sistema de causa e efeito?
É isso mesmo. Eureka, matou a charada. Tudo está sujeito, gente, às leis universais. E isso sugere que nosso suposto livre-arbítrio opera dentro de uma dinâmica, né, de um sistema de causa e efeito inevitável. Isso se assemelha ao ensinamento cristão da vontade de Deus e da necessidade de alinharmos a nossa consciência com a vontade maior. Mas, por favor, gente, entenda vontade de Deus como sendo essa grande mente universal que responde conforme as leis universais. Como a lei, né, que a gente falou aqui, lei de causa, efeito e retorno. Ou seja, a vontade de Deus é um retorno da lei da causa e efeito. Com esse entendimento, gente, obviamente, tudo é vontade de Deus. Então, quando você fala que algo desafiador aconteceu na sua vida, e isso foi porque Deus quis, ai, pode parar, gente. Né? Como se tratasse de um Deus punitivo, isso, gente, é uma grande ilusão. É uma mentira da sua mente. Então, quando você está passando por uma situação desafiadora, e tem muita gente que está ouvindo a gente nesse momento e está assistindo também a gente nesse momento, e que está exatamente nessa situação, e você fica dizendo que isso está acontecendo na sua vida porque Deus quis, você está se enganando? Exatamente, gente. Isso é muito importante, tá? Vamos ter consciência disso. Isso é uma ilusão, achar que alguma coisa acontece porque Deus quer, tá? Isso é uma mentira da sua mente. Porque se algo desafiador aconteceu a você, é porque você criou isso. Como a mente do todo, que tudo cria. E isso alinhada com as leis universais, no caso, a lei da causa, efeito e retorno, retornou a você aquilo que você criou na sua mente, não é fora. Então, a única coisa que tem a ver com Deus nessa história é que todo mundo está submetido a uma lei. Há várias leis universais. Que é, no caso, essa lei de causa, efeito e retorno. Especificamente nesse caso, é a lei de causa, efeito e retorno. E pensando nessa linha, é lógico, tudo é vontade de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nada é, porque eu crio tudo. Exatamente. É só alinhado né, com essas leis universais, que é o todo. Né? O universo, o todo, é a mente de Deus. Você sabe que tem até uma linha de pensamento filosófico, né, chamado filosofia existencialista, que também questiona se nós somos realmente livres ou se as nossas escolhas são apenas respostas condicionadas pelo meio, pela educação, pela cultura, né? Sim, tudo isso que trazemos aqui para os nossos ouvintes da rádio e para os que nos assistem pelas redes sociais, né, sobre a verdadeira consciência, já está, gente, nessa realidade material há muito tempo, né? A verdade está sendo trazida para a humanidade há milênios. Esses filósofos existencialistas, né, como Nietzsche e Sartre, já trouxeram esse entendimento de que nossas escolhas estão pautadas naquilo que carregamos no nosso inconsciente e que é formado, sim, a partir do meio ao qual estamos inseridos, seja pela educação que tivemos, pela cultura e tudo mais. Tudo isso é que vai definir aquilo que escolhemos. No entanto, acreditamos que somos livres para escolher. Será? Pois é, você mencionou Sartre, né? Sartre dizia assim, que o homem está condenado a ser livre. Isso significa que a liberdade carrega um peso que é a responsabilidade que muitos de nós tentamos evitar. Exato, que está alinhado com o que o Hamed falou, né, Edgar? Você quer repetir? Hamed disse assim, qualquer um, e aí voltando, né, repito, insisto nisso, o qualquer um aqui pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa. Qualquer um pode te obrigar a ser escravo, mas ninguém pode te obrigar a ser livre. Exato, como Sartre, olha lá, Sartre já dizia isso. E aí que pega, gente, é isso que pega. Quantos de nós estamos dispostos a carregar a responsabilidade das nossas escolhas? A responsabilidade pela nossa vida. É mais fácil dizer, né, que Deus quer. É mais fácil apontar o dedo para o outro e dizer que o outro é a causa da sua infelicidade. Não é assim? Pois é, pega um exemplo bom aí, se gosta de dar esse exemplo, né? Relacionamento amoroso.
No começo tudo é lindo, maravilhoso, né? Um não vive longe do outro, é uma coisa maravilhosa. Aí o tempo vai passando, o relacionamento vai se deteriorando e a culpa é sempre do outro, né? As pessoas não querem ser honestas com elas mesmas e analisar qual é a sua parte, qual é a sua responsabilidade no fracasso da relação. Porque, na melhor das hipóteses, se você investiu tudo numa relação com alguém que não valia a pena, você é responsável por ter escolhido mal. Você é responsável por ter escolhido alguém que não valia a pena. Mas é muito mais fácil dizer que o responsável é sempre o outro, né? Exato. A gente luta em entender que tudo na nossa vida é criado por nós. O outro não é responsável por nada na sua vida. Aí você vai falar assim, Eliane, mas fulano me fez tanto mal, fez isso, fez aquilo comigo, né? Hoje estou na situação por causa do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Enfim, gente, semelhante atrai semelhante. Nos atraímos pela lei da afinidade, que é uma outra lei universal. A gente não se relaciona por acaso, gente. Isso é uma outra ilusão. Mas tudo começa na nossa mente. E aí surge um outro ponto, que é sobre a ilusão da liberdade, né? Queremos ser livres, mas nós ousamos ser livres? Será? Porque a liberdade pede ousadia, não pede? Exatamente. Muitos dizem, né, querer ser livres, mas inconscientemente criam prisões para si mesmos, gente. Olha que interessante isso. Eu quero ser livre, mas eu crio uma prisão para mim. A verdadeira liberdade exige consciência e responsabilidade, como falamos. Um exemplo clássico disso é o medo de compromissos. Algumas pessoas evitam relações sérias, ou, né, no caso de paternidade, maternidade, por temer, né, por temor à perda da liberdade. Com certeza você já ouviu essa historinha, né? Não quero me relacionar a sério porque não quero perder a minha liberdade. Ou não quero ter filho porque o filho vai tirar a minha liberdade, vai me privar da minha liberdade. Gente, que liberdade é essa? Essa ideia de que algo externo a nós vai tirar nossa liberdade, será que isso é real? As pessoas confundem muitas vezes autonomia para fazer as coisas com liberdade, né? Esse que é o grande problema. Isso é um entendimento muito raso sobre o que de fato é liberdade. Então, será que essa liberdade que as pessoas pensam que estão vivendo realmente existe? Ou será que esse entendimento é, na verdade, uma fuga de responsabilidades, né? Já sabemos que nossos medos muitas vezes estão enraizados aonde? No inconsciente. A psicanálise explica muito bem isso. Então, a rejeição ao compromisso pode estar associada ao medo de se mostrar vulnerável, à necessidade de controle ou mesmo a necessidade de controle ou mesmo traumas do passado. Para ser rejeitado, gente, novamente, para não ser rejeitado, né, novamente, porque existe um padrão de rejeição inconsciente. Eu digo que não me relaciono e justifico isso dizendo que é para não perder a minha liberdade. Ou a pessoa já foi tão privada da sua liberdade, da sua intimidade, que hoje ela se blinda, né? Ela se reveste de uma couraça para não se mostrar vulnerável. E isso exige dela não se relacionar, com a falsa ideia de que ela vai perder a sua suposta liberdade. Ou a pessoa também é tão controladora, né, nos seus relacionamentos, que ela passa a ser controlada. Passa a ser controlada. Olha que interessante. Porque, gente, vamos pensar. Todo controlador é também controlado. O próprio controle, né, torna aquele que controla dependente do controlado. Logo, o controlado também está controlando o controlador. Caramba! Depois vocês ouçam com calma, mas é exatamente isso. O próprio controle se torna, né, objeto Então deixa eu ver se eu entendi. Eu controlo e aí a pessoa que eu controlo também me controla. Exatamente. Pelo simples fato de eu estar controlando a outra pessoa. Exatamente. E aí você se torna, né, controlado pelo aquele que é controlado. Você que se considera controlador,
Não tinha pensado nisso, hein? Pois é. Deu para entender, gente? Então, o meu controle me impede de me relacionar. Porque, né, no inconsciente, eu já fui muito controlada, né? Muito controlado. Eu tive a minha individualidade invadida, a minha individualidade, a minha privacidade invadida. Então, o que acontece? Eu evito me relacionar para não perder a minha suposta, né, entre aspas, liberdade. E lógico, para evitar que o outro me controle. No fundo, é esse o sentido. Eu não quero que o outro me controle porque eu já fui muito controlada. Percebe como isso funciona? Pois é, Jung, né, um dos grandes teóricos da psicologia e da psicanálise, vai explicar essa visão quando ele diz que a nossa individuação, é isso mesmo, gente, individuação, que é o processo de nos tornarmos completos, exige que nós enfrentemos as nossas sombras e que nós assumamos plenamente a nossa existência. Precisamos enfrentar aquilo que nos aprisiona. Precisamos enfrentar as nossas sombras, enfrentar aquilo que está lá no poço sem fundo do nosso inconsciente, para que a gente possa conquistar a nossa verdadeira, aí sim, verdadeira liberdade. Outra situação muito comum é daquela pessoa, como eu falei, que evita ter filhos e diz que não quer perder a sua liberdade. Enquanto, na verdade, a pessoa não quer assumir a responsabilidade de ser pai ou de ser mãe. Porque não foi suficientemente cuidada pelos seus pais lá na infância. Se eu não sei o que é cuidado, porque não tive isso na infância, como eu vou assumir responsabilidade em cuidar do outro? E é bom a gente frisar também, gente, o seguinte: essa situação de não ter sido cuidado na infância pode de fato ser uma condição real, né? Daquelas pessoas que de fato tiveram pais negligentes, ou também pode ser a forma como o inconsciente da criança registrou uma determinada experiência, uma determinada situação e associou isso ao abandono, por exemplo. Mas o abandono, de fato, nunca aconteceu. Mas está impactando a vida daquela pessoa tanto quanto se, de fato, tivesse tido pais negligentes. E aí a gente vai de novo para o Evangelho, né? O Evangelho é fantástico e Jesus novamente nos ensina a verdadeira consciência, dizendo assim, aliás, fazendo-nos um convite a um amor que não escraviza, mas que liberta, né? Quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Quem registra essa fala maravilhosa de Jesus é Mateus, no capítulo 11, versículo 29. Ou seja, a verdadeira liberdade não está na ausência de vínculos, gente, mas na consciência do que esses vínculos significam. Então, qual é a verdadeira liberdade no fim? É a liberdade do ser. E ela pode ser vista como uma jornada de autodescoberta e autossuperação, onde nos libertamos de condicionamentos internos para viver de acordo com a nossa verdadeira natureza. E isso acontece quando nos percebemos capazes de fazer escolhas conscientes, alinhadas pela compreensão espiritual e o entendimento das leis universais. Essa liberdade não é apenas um direito, gente, mas também um dever de praticar continuamente esse viver e viver em harmonia com o que é essencial e verdadeiro, alinhada sempre com o seu verdadeiro eu superior e com a sua essência divina. Essa liberdade nos leva a agir com responsabilidade, gente, e também com compaixão. E isso garante que essa nossa liberdade pessoal seja equilibrada com respeito pelos outros, com respeito pelo coletivo também. Nessas condições, a liberdade se torna não apenas uma experiência individual, mas uma maneira também de interagir com o mundo de um jeito mais pleno, mais consciente, né? Gerando, a partir das nossas ações, um impacto positivo na sociedade e na vida como um todo. A liberdade do ser é uma liberdade profunda, que vai além das limitações externas, alcançando o coração do ser humano. É uma liberdade que, ao mesmo tempo, tem liberação e responsabilidade,
leveza e compromisso, expressão autêntica do verdadeiro ser divino. As leis divinas nos ensinam também que tudo está interligado. A falsa ideia de liberdade absoluta nos desconecta dessa realidade e nos faz acreditar que nós podemos existir independentemente dos outros. Isso é uma baita de uma mentira, isso não existe. Exatamente, né? Somos interdependentes. E, na verdade, a liberdade real vem da compreensão dessa interdependência, né? Desse alinhamento com os princípios universais, essa conexão e essa ideia de que todos somos um. Ser livre não é fazer o que você quer, mas é entender o que é necessário para a sua evolução, acessando e ressignificando os nossos pontos de vista, né? Muitas vezes pontos de vistas fixos, limitantes, as nossas crenças, né? Esses padrões que fazem a gente congelar o nosso processo de evolução. Exatamente. Assim, à medida que expandirmos a nossa consciência, percebemos que a liberdade não está em escapar das experiências da vida, mas sim em atravessá-las com entendimento, com amor, com leveza, gente. Então, que nós possamos refletir, né? A gente trouxe bastante conteúdo hoje, né, Edgar, sobre a dependência e a liberdade, né? Que possamos refletir sobre o que realmente significa sermos livres, né? E como podemos nos libertar das amarras invisíveis daquilo que criamos, né? Para nós mesmos e que sim, se conecta ao todo. Né? Então a dica volta lá no YouTube, assiste novamente, vai ouvindo com calma, faz pausa e a cada trecho, né? faça uma reflexão, né? O que está reverberando em você? O que da sua essência não está ainda sendo posta à amostra? Qual é a dificuldade, né? Qual é o desafio que separa você de ser você mesmo, de se conectar com o seu eu superior, de colocar para fora a sua dimensão espiritual? Porque no final das contas é isso, é a nossa dimensão espiritual que interessa, que importa. E isso a gente só vai conseguir alcançar na hora que a gente puder olhar para o outro com igualdade, com respeito, com tolerância, com paciência, e olhar para a gente também com igualdade, com respeito, com tolerância e com paciência. Questione o seu livre-arbítrio, né? O quanto você está de fato sendo livre nas suas escolhas ou está condicionada, né, a tudo isso que a Edgar falou, a padrões, a crenças limitantes, a pensamentos fixos. Tudo isso é que vai te mostrar o caminho para a gente atingir essa consciência, essa mente de Deus que está em tudo, né? Envolve tudo. Nos envolve, né? Como eu falo, Deus está dentro e fora de nós. Né? É isso aí. É isso aí. Vamos embora? Querido acabou. ouvinte, nosso programa está chegando ao final. A gente só vai aqui fazer os nossos agradecimentos e deixar aqui os nossos contatos para que, se você quiser conversar com a gente para entender mais tudo isso, porque a nossa linha de trabalho também leva em consideração essa dimensão espiritual sempre, porque nós entendemos que não há como você ter uma vida plena aqui na matéria se você não estiver conectado com a sua dimensão espiritual. E é por isso que a gente trabalha nessas linhas de tratamento que são a psicanálise, que são a hipnose, a constelação familiar. Tudo isso conjugado faz toda a diferença na vida das pessoas. Então, se você quiser continuar conhecendo mais o nosso conteúdo, você pode seguir a gente nas redes sociais. O arroba da Eliane no Instagram é @ElianeBim. O meu é o @EdgarBim. Você também pode acessar o nosso canal no YouTube. O canal do YouTube é o BIM91, BIM91. Aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se esse conteúdo estiver fazendo sentido para você, compartilha também com algumas pessoas que você considera que esse conteúdo pode ajudar. Interaja com a gente no YouTube, no Instagram aqui também, gente, que isso ajuda, né, o nosso canal a crescer, porque tanto o Instagram quanto o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante, né, e que é um conteúdo legal para mostrar para mais pessoas. Então, se você colabora com a gente aí, né? Exatamente. Se você quiser também marcar uma consulta ou conversar com a gente, tirar algumas dúvidas sobre a psicanálise sistêmica, sobre a hipnoterapia ou sobre a constelação familiar, você pode mandar para a gente uma mensagem no WhatsApp. O número da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959. E se você quiser falar comigo, o meu número é o 11 97563 3113.
11 9 75 63 31 13. Sábado que vem tem mais, a gente volta ao 12h30 aqui nos 95.7 da Vibe Mundial. Tenham todos uma abençoada semana. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.